Olá, eu sou o Alexandre, um filho amado de Deus, vencendo a codependência emocional. É assim que a gente se apresenta aqui num dos nossos ministérios na Primeira Igreja Batista de Curitiba, no Celebrando Restauração. Eu sou pastor aqui da área de aconselhamento da Primeira Igreja Batista de Curitiba e é um prazer poder estar aqui com você nesse momento, gravando essas reflexões em família para o Ministério Luz na Noite. A gente vai falar aqui nesse vídeo sobre compromisso com a verdade como recurso de êxito na restauração sexual. Você vai poder acompanhar aqui comigo alguns slides que a gente preparou, justamente para que fique mais fácil o entendimento, a reflexão que a gente quer trazer aqui nesse momento. A restauração da alma, ela começa sempre com um passo. E esse passo é muito especial e ele precisa ser dado na vida de cada pessoa, né? Que é o compromisso com a verdade. A restauração, inclusive a restauração sexual, ela só vai acontecer a partir de um compromisso com a verdade. Quando a gente fala em compromisso com a verdade aqui, é muito interessante a gente pensar em algumas coisas. Como é que a nossa sociedade tem lidado com as diversas verdades que existem. Nós estamos vivendo num mundo que se convencionou chamar de pós-moderno e que por conta disso mesmo tem algumas características muito importantes. Uma dessas características é a desconstrução, ou seja, aqueles valores que eram pétreos e que a gente falava deles há 30, 40 anos atrás, hoje já não fazem mais parte da nossa sociedade. Houve uma desconstrução não só de valores, mas também da verdade. Um escritor chamado Steven Lawson, ele fala que hoje em dia nós temos certeza absoluta, de só uma certeza absoluta, que não há certezas absolutas. Não há mais verdades. 30% das pessoas que vão a um casamento hoje em dia, e essa é uma estatística que eu li também no Steven Lawson, creem não existir mais verdade com relação ao casamento e à família, por exemplo. Então muitas pessoas que vão a um casamento já não acreditam mais que aquilo que foi dito diante do altar será cumprido. Esse é um movimento que a gente tem com relação à verdade. As pessoas não creem mais, não existem mais verdades absolutas. Nesse conceito, a gente está falando com relação à sociedade como um todo. Porque para aqueles que de fato são cristãos, que têm a sua base na palavra de Deus, existe sim uma verdade. E é importante a gente falar nesse primeiro ponto exatamente sobre a verdade que está sendo dita aqui, a verdade que nós estamos se referindo aqui. Essa verdade é a verdade de Deus e a verdade da palavra de Deus. Nós não vamos alcançar êxito na restauração sexual se a gente não tiver compromisso com a verdade e a verdade da palavra de Deus. Ela é o fundamento e é ela que vai mostrar para nós qual é o padrão aceitável, ela que vai mostrar para nós aquilo que precisa acontecer muitas vezes na nossa vida. Ela é a base, ela é o fundamento da nossa vida, da nossa história, a nossa única regra de fé e prática. Isso não se discute, é ponto certo entre todos nós cristãos. Além dessa verdade, que é a palavra de Deus, a nossa base, o nosso fundamento, existe também uma verdade. Eu gosto muito de João 8,32, que diz: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." A verdade, e essa verdade em especial, também no sentido de quem nós somos. E o compromisso também com a verdade no sentido de abrir tudo aquilo que eu estou passando nesse determinado momento para receber de Deus a restauração que Ele tem para a nossa vida. E eu queria começar aqui essa reflexão lendo uma poesia da Emily Dickinson que eu gosto muito. Ela diz o seguinte, "O desmoronar não é um ato instantâneo, uma pausa fundamental e os processos de destruição não passam de ruína organizada. Vai caindo aos pouquinhos." E ela continua dizendo,
Surge primeiro uma teia de aranha na alma, uma partícula de poeira, um furo no eixo, uma ferrugem ao redor. E eu gosto de pensar nessa poesia, especialmente pensando na mentira. E nas mentiras, agora no plural, que muitas vezes o inimigo lança contra nós, falando que nós vamos vencer, principalmente se a gente não abrir a questão dos nossos pecados sexuais. E essa é uma mentira, vai criando ali uma teia de aranha na alma, uma partícula de poeira, um furo no eixo, uma ferrugem ao redor. E olha o que ela coloca na terceira parte dessa poesia: a ruína é formal, obra do diabo, consecutiva e lenta. O fracasso não acontece num instante. Escorregar é a lei do desastre. É muito interessante a gente pensar nesse finalzinho aqui. As coisas não acontecem de um dia para o outro. A pessoa ela não chega a viver uma compulsão sexual de um dia para o outro. As coisas vão acontecendo e vão sendo plantadas na alma de uma maneira muito sutil, e essa pessoa vai se aliando então a um compromisso não com a verdade, mas com a mentira. E uma das maiores mentiras é que nós não precisamos abrir o que está acontecendo, ou seja, trazer à luz, trazer à verdade aquilo que está acontecendo para ser tratado. Você vai conseguir vencer sozinho e sem a ajuda de ninguém. Isso é uma grande mentira. Como a Emily Dickinson coloca nessa poesia, é uma obra literalmente do diabo. Nesse livro aqui, Introdução à Restauração da Alma, que eu gosto muito, o pastor David Cornfield, ele traz para a gente, né, um conceito de restauração. Olha que legal. Ele fala o seguinte, que a restauração é a santificação da alma ferida por meio de reconhecer nossas feridas, defesas e responsabilidades, experimentar Jesus levando sobre si as nossas feridas e receber o perdão e a libertação de Deus. Olha que interessante. Ele começa falando exatamente desse compromisso com a verdade, compromisso de quem nós somos, o compromisso de abrir, a verdade que liberta, que também expõe aquilo que está acontecendo. E eu trago isso à luz, trago isso à verdade para ser tratado. Então ele traz o seguinte: reconhecer as nossas feridas, defesas e responsabilidades. A restauração da alma, a restauração sexual, só vai acontecer quando a gente reconhecer. Quando a gente deixar a mentira de lado para abrir tudo aquilo que a gente está passando e receber de Deus essa restauração, como a gente comentou aqui. No princípio 1, de algo que a gente usa aqui na igreja, que são os 12 passos, eu gosto muito dele para dizer o seguinte, ele diz assim, né? Reconheço que não sou Deus, admito que sou impotente para controlar a minha tendência de fazer as coisas erradas e que algumas áreas da minha vida estão fora de controle. Eu preciso admitir, eu preciso trazer à tona, trazer à verdade aquilo que de fato está acontecendo na minha vida. Esse é o primeiro passo para que haja a restauração sexual. Admitir a verdade sobre os fatos. Aqui a gente está pensando na palavra admitir, mas também na palavra reconhecer, na palavra determinar aquilo que eu estou vivendo agora, mas também nessa avaliação, ter a capacidade, né, de avaliar aquilo que está vivendo agora e projetar os efeitos disso no futuro. A gente começa a viver uma mentira agora, e se eu não consertar essa mentira a partir da verdade, eu vou ser refém destes mesmos erros lá no futuro. E é exatamente aquilo que a gente não quer. Nós não queremos ser reféns dos mesmos erros no futuro. E eu gosto desse texto aqui da Palavra de Deus. É o texto de Jeremias 6,14, na Bíblia Viva. Ele diz o seguinte: eles tratam do ferimento do meu povo como se fossem uma coisa sem importância. E dizem, vai tudo bem, quando na verdade vai tudo mal. Né? Quando alguém pergunta para uma outra pessoa que está vivendo algo na sua vida sexual, o que acontece com ele? Muitas vezes ele diz assim, eu não tenho nada, nada está acontecendo, vai tudo bem, está tudo certo na minha vida, não tem nada de errado.
Na verdade, quando a gente assume esse compromisso com a mentira, a gente percebe que é uma ferida que não é tratada, e quanto mais a gente tenta esconder essa ferida, maior ela fica. Nós somos tão doentios quanto os erros que nós escondemos. Nós somos tão doentes quanto os segredos que nós nos esforçamos para manter, de fato, em secreto. E quando eu trago à luz determinadas coisas, a verdade, aquilo que eu trago à luz perde força, para que eu alcance, então, a restauração em Deus. Esse versículo aqui que eu vou citar agora eu acho fundamental dentro do processo, do compromisso com a verdade, no que se refere à restauração sexual. Tiago 5,16 vai dizer o seguinte: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder, tem muito poder. O que ele está trabalhando aqui? Eu preciso olhar para o meu irmão, para aquele que muitas vezes pode me apoiar, pode me ajudar na minha vida, e fazer um compromisso com a verdade. Qual verdade? Eu vou trazer tudo à tona. Eu vou confessar os meus pecados. E é interessante o que esse texto diz. Ele não diz assim, eu vou confessar para ser perdoado. Eu vou confessar para ser liberto. Não, ele diz, eu vou confessar para ser curado. Quando nós confessamos, quando nós trazemos à tona, quando nós realmente falamos da verdade que está acontecendo na nossa vida, esse passo ele vai se tornar efetivo para a nossa restauração. Eu preciso sair da negação, romper com a mentira, né? E trabalhar a verdade da minha alma. O escritor Mark Lasser, no livro Vencendo ali os Vícios Sexuais, ele coloca alguns princípios para a gente buscar esse compromisso com a verdade na restauração sexual. Cria um sistema de prestação de contas. Pessoas que podem estar perto de você, que prestem contas da sua vida sexual, com as quais você vai falar tudo, toda a verdade da sua vida. 2. Viva um dia de cada vez na sua restauração sexual. Preciso trazer à tona a verdade, com certeza, mas também ter os marcos de cada dia na minha vida. Eu vou acordar de manhã entendendo, puxa, só por hoje eu vou vencer a minha compulsão sexual. Só por hoje eu vou vencer aquilo que está dentro da minha alma. E 3, fortifique-se em pessoas. Fortifique-se num grupo de apoio. Fortifique-se em pessoas que podem literalmente te suportar em amor, andar com você, para que você possa alcançar a restauração sexual. Queria terminar nesse momento te encorajando a romper com todas as mentiras da sua alma, acreditar na palavra de Deus como a única e absoluta verdade, mas também expor toda a verdade que há no seu coração se você precisa de restauração. Que Deus abençoe a sua vida, fique com Deus, em nome de Jesus.